paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre cada um de vocês. Eu glorifico a Deus, meus irmãos, mais uma vez, de estarmos aqui falando para a igreja do Senhor, para poder compartilhar aquilo que Deus tem nos dado, né? Quero animar você e dizer que nós estamos marchando, caminhando e já estamos muito mais próximos da nossa bênção. Então eu queria alegrar seu coração a buscar conforto naquilo que vai transformar a minha vida e a sua vida. Uns buscam conforto ou consolo, fazem o tempo passar assistindo televisão, outros andando, fazendo academia ou academia ao ar livre, outros assistindo filme, outros assistindo noticiários. Agora tem noticiários 24 horas, né? E eu digo uma coisa para vocês: o mais importante é a gente buscar conforto, consolo naquilo que pode gerar realmente mudança nas nossas vidas, na palavra de Deus. Aleluia. E Deus tem falado aos nossos corações. Eu queria compartilhar uma palavra com os irmãos, muito conhecida, que está no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11 até o 14. Então eu queria ler com os irmãos. E aconteceu, pouco depois de ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhes: não chores. E chegando-se, tocou no esquife, que era o caixão, e os que levaram pararam, e disse-lhe: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e o entregou à sua mãe. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis aí a tua palavra. Nos abençoa, nos capacita, tem misericórdia de nossas vidas. Que essa palavra venha ser como uma espada de dois gumes, que venha falar profundamente aos nossos corações. Que ela possa trazer o consolo, a exortação e principalmente a certeza da vitória nos tempos difíceis que nós vivemos. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Eu quero começar dizendo que a Bíblia começa falando, dizendo que pouco tempo depois ele vai à cidade chamada Naim. Jesus tinha acabado de operar um milagre na vida do servo, do centurião, que estava enfermo em Cafarnaum, e já estava se dirigindo para Naim. E a Bíblia diz que com ele ia uma grande multidão, os seus discípulos e uma grande multidão. E a Bíblia coloca nessa situação de que dentro desse povo que o seguia, tinham dois grupos distintos, aleluia, dois grupos que eram feitos dos discípulos de Cristo e da multidão que o acompanhava. Dois grupos com objetivos completamente diferentes e distintos. Porque os discípulos estavam ali para aprender com Cristo, para caminhar com Cristo, para aprender com o Mestre os seus ensinamentos e ver na prática, como se aquele caminhar, aquele andar com Cristo ou seguir a Cristo fosse de certa forma, uma pós-graduação prática, um curso prático do Evangelho do Reino de Deus, de como eles iriam transformar a sua vida. Na verdade, os discípulos estavam ali transformando a vida, transformando as suas próprias vidas. E naquele momento eu também acompanhava, a Bíblia faz uma distinção de uma grande multidão. E o que aquela grande multidão queria? Se todos estavam seguindo a Cristo, mas os objetivos, irmãos, eram diferentes. A grande multidão estava ali, ou muitas vezes por curiosidade, ou por já ter ouvido falar que ele era o Messias e que ele era o Cristo, ou por já ter visto ele feito o milagre lá em Cafarnaum do servo do centurião.
Então estavam ali muito mais para testemunhar, para ver, ou para buscar a bênção, ou também para ser abençoado. Mas o que fazia a diferença entre a multidão e os discípulos de Cristo, nada mais era a transformação do coração. Muitos naquela multidão não queriam transformar seu coração, não queriam transformar a sua vida. Mas o que eles buscavam naquele momento eram muitas vezes o consolo ou as bênçãos para confortar os seus problemas, os problemas de sua alma, os problemas que eles estavam passando, mas na verdade, verdadeiramente, eles não queriam transformar a sua vida. Eles queriam simplesmente resolver os seus problemas. Era um povo grande, a Bíblia diz que com Cristo também seguia uma grande multidão, dizendo que assim eram muitas pessoas, mas que estavam lá para resolver apenas os seus problemas e buscar as suas bênçãos, ou ver as bênçãos acontecerem, ou ver o manifestar do poder de Deus. E quando ela faz a distinção, e Cristo e os seus discípulos, e com eles, ou seja, a multidão acompanhava Cristo, os seus discípulos. Os seus discípulos já tinham sido transformados por Cristo. O seu coração já estava sendo transformado pela palavra, por Cristo, pelo que ele já estava ministrando e por tudo que ele estava fazendo. Então era um grupo, apesar de ser um grupo grande, de ser uma multidão, eles estavam com objetivos distintos caminhando com Cristo. E do outro lado, tinha também, a Bíblia fala que tinha uma grande multidão, com o objetivo de consolar aquela viúva, de dar palavras de conforto, de acompanhar, de enterrar o filho da viúva, de, na verdade, dar um apoio psicológico, espiritual, de dar uma força, de prestar suas condolências, ou prestar homenagens, ou as suas considerações. Então eram duas multidões com objetivos completamente opostos, e a Bíblia diz que aquela viúva é quem estava conduzindo, ou seja, a multidão seguia a viúva que estava indo enterrar o seu filho. E a viúva, o que cabia à viúva? Naquele momento a viúva chorava copiosamente. Ela estava em prantos. Ela estava chorando e conduzindo aquela multidão ao seu fim, ao fim do seu filho, que era enterrar o seu filho. Ela estava naquele momento com o coração partido, dilacerado, em prantos, conduzindo para fora da cidade para enterrar o seu filho. Mas a Bíblia faz referência da viúva. O que me chama a atenção é porque antes dela ser viúva, ela também era mãe. A Bíblia podia ter feito referência a uma mãe enterrando ao seu filho. Uma mãe foi enterrar seu filho. Se aquela mulher tivesse mais filhos, a Bíblia podia falar que a mãe estava enterrando o filho dela, porque ele enterrava um e ainda teria outros. Mas a Bíblia diz que ela era viúva e era mãe de um único filho. E por que ela faz essa observação de que ela era viúva e tinha uma mãe? Porque naquele tempo as viúvas não eram assistidas pela sociedade. E aquela mãe e aquela viúva, antes de ser viúva, ela era mãe. Então ela ainda tinha o filho dela para poder ampará-la. E quando a Bíblia diz que ela era viúva de seu único filho, estava enterrando seu único filho, ela já dava a entender, você pode não entender hoje, mas naquele tempo está dizendo, olha, ela não tem mais nada, a vida dela vai acabar. Porque quando você enterra aquela pessoa que seria a supridora, a remidora, aquela pessoa que iria tomar conta de você, e você enterrar ela, a sua vida iria acabar. Porque as mulheres naquele tempo, se não tivesse alguém para defender, era uma presa fácil. Os homens não a respeitavam, ele ia ficar na dispensação de alguns vizinhos ou alguns amigos que ela tivesse. Mas se você for analisar a vida daquela mulher, aquela vida daquela mulher nem sempre foi assim. Se ela era mãe e era viúva, então quer dizer que teve um tempo da vida dela que ela também teve um marido. E desse marido foi que gerou esse filho. Então ela teve uma vida tranquila, boa. E devia ser conhecida pela cidade, na cidade onde ela morava, de Naim, ou no lugarejo, porque uma grande multidão a seguia, ou seja, ia prestar suas condolências a ela.
Então ela foi realmente casada e teve ela não foi mãe solteira, não, ela tinha uma família, ela teve uma vida. E naquele momento que ela estava conduzindo aquele caixão, a cabeça dela estava como? Sabendo que naquele momento a vida dela estava sendo completamente destruída por duas fatalidades. A primeira era a perda do marido, que ela já foi considerada viúva. E agora, pela perda do seu filho, porque quando o marido se foi, ainda ficou o filho. E aquele filho, mesmo que fosse pequeno, ele iria crescer. E quando crescesse, tomaria conta dela na sua velhice. E naquele momento que ela estava seguindo, ela estava vendo que ela estava enterrando não só o seu filho. Aquele filho representava muito mais para ela, não só como filho, mas representava a esperança de uma vida melhor. Aquele filho representava para ela a sua sobrevivência, a sua segurança, a sua fortaleza, o seu defensor, alguém que fosse sustentar. Então era assim. Não vale ressaltar para os irmãos que naquele tempo não tinha INSS, não tinha Bolsa Família, não tinha o auxílio emergencial, não tinha o auxílio da prefeitura, do governo do estado, a cesta básica. Naquele tempo não era assim. Quando os homens e as mulheres perdiam a força do trabalho, os filhos é quem supriam. Eram os filhos quem iam suprir os seus pais. E com o passar do tempo, a sociedade muitas vezes, em vez de evoluir, muitas vezes ela involui. Hoje o que a gente vê nos dias atuais é que os pais, depois de velhos, em vez de serem supridos em mais a necessidade, é quem está suprindo os filhos. Os pais é quem ajuda os filhos hoje em dia. Os filhos vão crescendo, ficando mais velhos, alguns até se casando, formando família, e os pais continuam ajudando, quando deveria ser o contrário. Quando deveria ser os filhos ajudarem os pais, ou retribuir aos pais aquilo que eles receberam. É como se fosse uma semente. O pai e a mãe plantam no filho e depois aquela árvore vai dar fruto para depois ele mesmo colher os frutos. E os frutos é que vão beneficiar ele como uma família como um todo. Então, aquela mulher, quando estava ali para enterrar o seu filho, não significava só o seu filho como pessoa. Significava toda a sua família. Não só toda a sua família, toda a sua vida, toda a sua esperança. Então, não tinha nada que aquela multidão fizesse que pudesse consolá-la. Por isso que a Bíblia diz que ela estava chorando, o Cristo se refere a ela, quando diz algumas palavras a ela, fazendo referência ao seu choro, que apesar dela estar andando naquele lugar, com uma multidão a seguindo, ninguém daquela multidão seria capaz de reverter e de mudar a situação daquela mulher. Então ela se encontrava naquela situação, caminhando para o cemitério, enterrando ali a sua sobrevivência, enterrando a sua esperança, enterrando ali a sua família. Ou seja, a vida daquela mulher tinha acabado. Com a morte do filho, a vida daquela mulher ia se abreviar, porque ela não ia ter condições de se sustentar e de sobreviver por muito mais tempo. O que ela não sabia é que algo grande estava para acontecer na vida dela. Aleluia. É que Jesus iria se deparar com ela, iria ter um encontro que iria mudar a vida dela. Porque muitas vezes ela tinha, apesar dela estar se dirigindo ao cemitério, ela não queria imaginar que ia se encontrar com o autor da vida. Aí é que as duas multidões vão se encontrar com agora objetivos completamente distintos. Ela guiando aquele povo, trazendo morte, trazendo tristeza, trazendo desilusão, a desesperança total. E o outro estava sendo conduzido por Cristo, o autor da vida, trazendo a esperança, a alegria de viver, a certeza da vitória. Aleluia. O homem que fez a mudança primordial na minha vida, na sua vida, que continua fazendo. E eles se encontram daquele jeito e ela não reconhece a Cristo. Provavelmente aquele lugarejo nunca tinha ouvido falar de Cristo, porque Cristo se aproxima dela e a consola primeiramente com palavras dizendo: olha, não chores. E ela fica parada. Se ela tivesse já o conhecido, ela tinha se ajoelhado, tinha adorado ao Senhor, ela tinha clamado, ela tinha dito a Ele que: Senhor, se Tu quiseres, se Tu podes, meu pai, meu filho, meu Senhor, meu filho está morto.
ela poderia ter feito pedidos e clamores a Cristo, mas a Bíblia diz que ela não fez nada. A Bíblia diz que quando Cristo falou não chore, se você pegar aquele intervalo de tempo, na cabeça daquela mulher, ela já podia ter ouvido várias vezes, não chore, tudo vai dar certo. Ela já recebeu consolo. Aquela mulher naquele momento não estava precisando apenas de palavras, e Cristo sabia disso. Por isso que a Bíblia diz que ele se comoveu de íntima compaixão, ou seja, Cristo se sentiu no lugar daquela mulher. Cristo sabia que naquele momento aquela mulher tinha uma grande multidão ao redor dela, mas naquele momento ali ela estava sozinha no seu íntimo. Quantas vezes nós estamos rodeados por pessoas e nós nos sentimos vazios, nós nos sentimos sozinhos, mas eu quero dizer para você que você nunca está sozinho, que Jesus sempre chega na hora certa, que Jesus está sempre de seu lado. Abra sua boca, clame a Ele, dobre os seus joelhos, ore a Ele, peça a Ele que você vai sentir a presença do Senhor. Que não adianta, você pode literalmente, no sentido da palavra, estar sozinho na sua casa, estar sozinho no seu quarto e não sentir e saber que não tem ninguém ali, mas eu quero dizer para você que a presença de Deus, que o Espírito Santo vai estar sempre junto de você. Ele nunca vai te abandonar. Por mais que uma mãe abandone ou se esqueça do filho, eu jamais, nunca te abandonarei, nunca me esquecerei de você. E Cristo sabia da situação, por isso que ele estava movido de íntima compaixão. Aquela mulher não fez nada, apenas ficou parada e esperando o que iria acontecer, ou por ter visto simplesmente aquele homem com uma grande multidão também. Para ela poderia também Cristo estar trazendo um caixão para ser enterrado, porque eram duas multidões, ela estava levando um grupo e tinha outro grupo. O que ela não sabia é que ela tinha se deparado com o autor da vida, com um homem que veio implantar o reino de Deus na terra, e que isso, graças a Deus, chegou a mim e a você. E quando ele diz não chores, ela para. A Bíblia diz que ela não esboçou nenhum tipo de reação. Como já lhe falei, pode ter pensado que seria mais algumas palavras de consolo, que não iria mudar a vida dela. E Cristo começa a quebrar o paradigma, o dogma da época, porque ele toca no esquife, no caixão. E pelas aquelas leis, as leis daquele tempo, não se podia tocar para não se tornar impuro. Aqueles homens que estavam carregando aquele caixão param. E Cristo chama aquele menino, aquele jovem que estava sentado, deitado naquele caixão, e diz a ele: levanta-te, aleluia. E ela pôde contemplar a glória de Deus naquele momento. Cristo não só ressuscitou aquele jovem, aquele filho daquela viúva. Aquela viúva ficou alegre duplamente, porque não foi só a vida do filho, mas também a vida dela. Ele conseguiu, num milagre, para uma única pessoa, ressuscitar e restaurar uma família de novo, trazer de volta a alegria ao lar daquela viúva, trazer de volta a alegria de viver, porque ela sabia que seu único filho, aleluia, tinha sido ressuscitado. Que coisa grande, irmãos, que coisa grande Jesus fez e ainda faz. Eu quero animar você que por mais que sua situação esteja difícil, que por mais dificuldade que você esteja passando, o Senhor sempre estará com você. Naquele momento não adianta você estar rodeado de muitas pessoas. Você precisa, assim como eu, da presença de Cristo nas nossas vidas. Você precisa ele se fazer presente, para que quando ele colocar a tua mão, que ele possa tocar, mesmo naquilo que esteja morto, aquilo ressuscite. Eu não sei qual é a área de sua vida que você acha que já está enterrada, que já está morta, mas eu quero dizer que Jesus Cristo hoje está aqui para ressuscitar, para mandar restaurar principalmente os seus sonhos, para mandar restaurar e para mandar ressuscitar aquilo que você achava que não teria mais solução. Cristo, quando tem um encontro verdadeiro e genuíno na vida das pessoas, a vida daquela pessoa é transformada. É por isso que a Bíblia faz referência de multidões. A Bíblia faz referência dizendo que existiam os seus discípulos, que estavam com a sua vida transformada, estavam transformando a sua vida. E as bênçãos do Senhor estavam alcançando ele e gerando a transformação. E do outro lado existia um grupo que também estava vendo a bênção do Senhor, que provavelmente também tinham sido abençoados, estavam atrás muitas vezes não só da bênção, mas também do pão e do peixe, do alimento que perece.
Então eles estavam buscando resolver intimamente só os seus problemas, como se os seus problemas resolvidos já fosse tudo para ele. Não adianta você resolver apenas os seus problemas pessoais, porque isso vai lhe trazer apenas um leve conforto ou um leve sossego, porque sua vida não para, ela continua. A Bíblia diz que muito grande é a nossa caminhada e no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então não é só a busca do problema, mas é a transformação do nosso coração. É crescermos na estatura para chegarmos à estatura de varão perfeito, para quando as adversidades chegarem, nós possamos suportá-las, para que nós possamos saber como lidar com isso e saber que nós vamos passar por isso. Aquela mulher não tinha esperança. Aquela mulher já estava com sua vida destruída. E ela já estava indo levar o seu filho, que, como eu falei antes, não era só um filho para ela, mas era a sua sobrevivência, era a sua esperança de vida. E muitas vezes a gente se encontra completamente sem esperança e sem ver saída. Eu quero dizer para você que a minha saída e a sua saída é Jesus. Aliás, é a nossa entrada, porque a Bíblia diz que Ele é a porta. Aleluia! Ele que é a porta do reino de Deus. Temos que entrar pela porta que é Cristo. E quando essa transformação começa a acontecer em nossas vidas, nós começamos a olhar as situações com um olhar espiritual, com um olhar que não vemos mais só as coisas ruins, mas começamos a enxergar de uma forma a entender: Senhor, o que Tu queres falar comigo nessa situação? Lembre-se que aquela multidão estava impotente, como eu e você muitas vezes ficamos impotentes diante de algo que a gente não pode resolver. E eu quero dizer para você que tudo aquilo que você não pode resolver, entrega nas mãos do Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Entrega de todo o coração. Quando a tua força acabar, quando os teus subsídios, quando os seus sustentos, aquilo que está lhe sustentando se acabar, entregue na mão do Senhor, que aí é o momento certo dele entrar com providência. Aquela mulher estava no ponto ideal de Jesus entrar, e a Bíblia faz essa referência. Ela estava naquele momento que ela já não tinha mais nada, ela ia perder quase tudo, ela ia passar a ser desrespeitada, porque uma mulher naquela época, diferente de hoje, quando não tinha o seu marido, ou quando não tinha um filho para defendê-la, ela era completamente desrespeitada. Os homens não levavam em consideração a mulher porque ela era viúva, ela não tinha na frente dela alguém para que pudesse defender. Então aquele foi o momento ideal para Jesus entrar. E esse momento que eu e você nós vivemos agora também é o momento ideal para Jesus entrar. Aleluia! Quanto mais a sua situação estiver apertando, quanto mais a guerra estiver renhida, quanto mais a batalha estiver travada, esse é o momento ideal para Jesus entrar. E não ache que Ele está demorando, Ele só chega na hora certa. O que você e eu estamos passando é por um preparo. E aquele preparo que vai nos levar a uma condição melhor. Então comece a glorificar o Senhor, porque essa palavra falou fortemente no meu coração e eu creio que vai falar no seu. Aquela viúva já não tinha mais nada e o Senhor entrou com providência. Analise que aquelas pessoas que estavam ao redor, podem ter pessoas ao seu redor só lhe dando mais notícias, só falando de coisas ruins, ou muitas vezes olhando para a sua situação e lhe consolando, mas eu quero dizer que verdadeiramente quem vai lhe consolar é o Espírito Santo de Deus. Você pode muitas vezes não achar consolo no pastor. O pastor muitas vezes é falho, pode estar preocupado com outras coisas, ou com outro irmão, ou fazendo outros afazeres, não dá aquela devida, mas eu quero dizer que o seu consolo vai vir do Senhor, porque isso foi promessa. E o Espírito Santo da aliança, aquele qual Cristo, quando subiu aos céus, disse que deixaria para nós, está operando, Ele não parou de trabalhar. Então quem me consola e quem lhe consola é o Espírito Santo. Não fique achando que você está sozinho. Tenha a certeza da vitória nessa palavra, se agarre nessa palavra, nesses dias de tribulação, nos dias de dificuldade, nos dias de incerteza. Quem vai me alimentar e quem vai lhe alimentar não são os noticiários, não é a televisão, não são os jornais ou revistas. Revistas eu acho que as pessoas já não leem,
mas é esse livro aqui, que é a palavra e a fonte da vida, que é a Bíblia. É Ele que vai me dar e que vai lhe dar essa certeza da vitória. E é Ele que vai trazer o conforto, principalmente para a nossa alma, o refrigério para a nossa alma. E que nós possamos, à noite, dormir e encontrar, né, e estar dormindo o sono dos justos, aquele sono revigorador que vai nos trazer no dia de amanhã uma certeza da vitória. Já passamos por um período turbulento, temos mais uma etapa a cumprir, mas eu quero dizer para você que a nossa vitória está chegando. Que Deus possa estar nos abençoando, nos dando graça, derramando sobre nós as tuas misericórdias, e que eu queria que você se apossasse dessa palavra para ter a certeza da vitória. Te louvo, Senhor, e te agradeço por mais essa oportunidade. Abençoa todos os irmãos que estão ouvindo essa ministração e faz essa palavra ser verdadeira na vida de cada um. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.